Faz tempo que eu estou querendo trazer para você uma sacada e as técnicas relacionadas a se fazer a remoção em uma peça de alumínio. Como você está vendo, essa Land Rover, ela tem boa parte da construção dela, boa parte das peças do carro são feitas em alumínio. Se você não sabe identificar quando é alumínio, se você não tem algum equipamento aí mirabolante que os pessoal usam para identificar a espessura de tinta, identificar se a lata é convencional ou se é alumínio, um dos testes simples que a gente faz aqui na nossa oficina é com o ímã da nossa luminária. Eu tenho esse ímã com injetom. Quando eu vou fazer algum amassado que esteja ali no meio do capô, ou até mesmo algum amassado que esteja no meio do teto, eu costumo desplugar a minha lâmpada, colocar ela aqui e assim eu consigo fazer a remoção. Com uma única lâmpada é possível se acessar vários lugares. O pedestal ele acaba dando essa mobilidade e quando ele não disponibiliza essa mobilidade, é justamente isso que eu uso. Um teste simples, você vai pegar um ímã para saber se a peça é de alumínio, colocar nela, você vê que não gruda. Por incrível que pareça, as laterais, a tampa traseira, eu acho que o paralama, pelo que eu estava vendo, e o capô dessa Land Rover, ela é um modelo bem novo, ela acaba sendo de alumínio, já as portas não. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui na porta. Ó, colocando na lateral, você consegue ver que não gruda o ímã. O ímã ele não fica parado. Já quando eu coloco na porta, um teste simples, barato de se ter. Você não precisa ter um ímã desse, às vezes você acaba comprando um pedacinho só para fazer esse teste. Colocou na porta, as 4 portas são de... Se elas não são totalmente de um material convencional, elas têm alguma proporção para que o ímã grude. Ó, na coluna. Eu testei no carro inteiro e realmente só as portas acaba fixando o ímã. O amassado que a gente vai estar fazendo é esse daqui. Deixa eu só... A lâmpada já está posicionada nele. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ó, você consegue visualizar toda a proporção do amassado. Qual que é a diferença de se trabalhar em alumínio? Quais são as técnicas utilizadas em alumínio que a gente não usa num trabalho convencional? Eu diria que basicamente nenhuma. Se remover um amassado numa peça de alumínio e se remover um amassado numa peça de metal, as técnicas e as ferramentas que você vai acabar utilizando no processo são as mesmas. O alumínio, apesar de ser um material mais leve, de ser um material, acredito eu, que até mais fino que a lata normal, ele só precisa de um pouco mais de pressão, ele só precisa de um pouco mais de resistência ali na ponta da ferramenta. Você precisa colocar um pouco mais de força. Ele não esquenta, como uma lata normal esquenta também. Acho que a temperatura para se esquentar ele precisa ser um pouco mais alta. E ao mesmo tempo que você esquenta, ele já esfria também numa temperatura bem rápida. Então vamos lá, meu irmão vai começar o processo aqui de desmontagem. E você vai acompanhar um pouco desse processo. Vai desmontar a lateral, uma capinha. Acho que se o amassado tivesse pegado mais na frente, provavelmente daria muito mais trabalho. Mas pelo que eu estava vendo com o cliente quando eu fui fazer o orçamento,
ele tem um bom acesso ali naquela área. Carros importados, eles acabam exigindo um pouco mais. O processo de desmontagem já foi feito. Meu irmão vai colocar a lâmpada aqui porque tá bem escuro. Ó, você consegue ver, olha lá, que a gente tem ali alguns acessos para se chegar no amassado, para colocar uma ferramenta e se chegar no amassado. Bom, essas são as etapas. Como eu disse, independente se o carro é de alumínio ou não, elas são bem parecidas, bem similares com a remoção de qualquer outro tipo de amassado. Já tinha deixado algumas ferramentas aqui, só pegar elas. Opa. Testar algumas. Testar nada mais é do que colocar a ferramenta aqui no amassado e ir fazendo um movimento mesmo na lata. Ó, quando eu encontro o amassado, eu uso a mesma questão sempre, a mesma sensibilidade. Pequenos movimentos. Elas são transmitidos para o amassado. Eu não preciso aquecer. O amassado não é um amassado tão grande. E ao mesmo tempo ele não está tão tensionado. Então com movimentos suaves. Ó, essa é a espátula que eu estou utilizando. Coloco ela aqui no acesso. O que eu faço é segurar com as duas mãos para que ela não escape. Você segura só com uma mão, ela acaba escapando. Você dá uma pressão, ela acaba escapando. A galera acaba achando que, pô, Wallace, como é que se faz para... Eu até recebi essa pergunta ali na aula ao vivo, como é que faz para se fazer a remoção de um amassado em uma peça de alumínio? Cara, são as mesmas características, basicamente as mesmas ferramentas que você vai usar para fazer qualquer tipo de amassado. Simplificar é a grande questão. Pouco importa se você está mexendo num carro de mais de 500 mil reais ou se você está mexendo num carro de 10 mil reais. Como eu já disse, muitas das vezes o que a gente faz é lidar com pessoas, com os donos dos carros e ao mesmo tempo lidar com os amassados. Amassados são amassados num carro como esse, ou até mesmo num Fusca. O que manda são a compreensão de como se chegar nele, de como se posicionar perante a ele. E aí sim, executar o trabalho. Ó, já fiz um pedaço. Até um pouco como se tivesse sido um amassado de risco. Essa regiãozinha. É difícil focar. Aí, você consegue enxergar. Essa é a minha visualização. E existe mais esse amassado. Você vê que é quase como na verdade é um amassado de risco. A pressão do risco fez com que trouxesse essa outra parte. Então essas são as técnicas, algumas das dicas. E você vai ver o resultado logo na sequência desse trabalho.
Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight.